E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? De To Think Podcast. Exatamente, um pensamento pode mudar a sua vida. E estamos de volta para trazer bons e novos pensamentos para te edificar, para nos edificar. Então, hoje nós temos mais uma entrevista maravilhosa e antes disso, eu quero te pedir para que você se inscreva, que você compartilhe com todo mundo, pegue esse link e espalhe para as pessoas, que eu tenho certeza que assim nós vamos juntos alcançar mais vidas para Jesus e fazer esse trabalho para crescer, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá começar? Um novo pensamento pode mudar a sua vida. Nós estamos hoje aqui com a Rose Santos, que é uma companheira de jornada aqui em Orlando, que está sempre com a gente, sempre nos ajudando. Eu gostaria que você recebesse ela aqui na sua casa para esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, Rose. Olá, Ivana, que prazer estar aqui. Eu gostaria primeiramente de agradecer por esse momento que você está me proporcionando. Estou bem feliz pelo convite. Amém. A Rose aceitou prontamente o convite assim que eu fiz. Olha, tem uma coisa para te falar. Vamos lá participar do podcast? E ela topou na hora. Gosto assim. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem, para a gente poder fazer uma pequena introdução antes de começar a conversar. Amém. Antes de tudo, eu me defino como um milagre. Eu digo sempre que eu sou um milagre. Mas, para quem não conhece, eu sou Rose Santos, sou casada com o Joaquim, tenho Davi, Valentina e Joana, são 3 filhos que o Senhor me presenteou. E sou uma adoradora, assim, que muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito e cheia de reconhecimentos ao nosso Deus, assim, pelo grande trabalho que Ele começou, a obra que Ele começou e como Ele tem me proporcionado caminhar em caminhos tão perfeitos que Ele tem me proporcionado. Então, assim, eu sou bem feliz com o meu Deus. Amém. Ela começou falando que ela é um milagre. Sim. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho. Normalmente eu sempre pergunto como foi que as pessoas que vêm aqui conheceram a Jesus, qual foi o momento em que o Senhor entrou na vida delas. Mas eu sei que esse testemunho dela, que é tão impactante, já tem dentro dele a forma como ela se converteu, como ela encontrou Jesus. Então eu quero que você abra seu coração para esse testemunho, que eu tenho certeza que vai falar com você. Me conta como foi que aconteceu esse milagre na sua vida. Bom, vamos começar do começo. Eu sou do estado do Piauí e quando eu nasci a minha mãe faleceu, né, a minha mãe de sangue, e imediatamente foi no mesmo dia, e aí eu fui criada pela minha tia, que é a irmã da minha mãe. E com 6 meses de idade, foi começando uma enfermidade aqui, né, do lado do meu pescoço, aqui do lado direito. E ela era muito pequenininha, aí foi crescendo, foi desenvolvendo, e acho que eles acreditavam que era algo muito pequeno, que não era nada. E aí foi uma feridinha, né? Só que ela cresceu muito e tomou uma proporção que o médico teve que internar. E depois, quando descobriram, já estava bem avançado. E naquela época eles não queriam nem falar que era câncer, né? Porque Você tinha quantos anos? 6 meses. Hoje eu tenho 42. Então, 40 anos atrás. Eu não sabia que era tão novinha assim, sim, gente. 6 meses de idade. Então, há 40 anos atrás, eles não queriam nem falar o nome de câncer, né? Não davam nem nome, diziam que era aquela doença. Isso é o que a minha mãe me contava. Então, eles começaram um tratamento muito longo, né? Acho que durou em torno de 1 ano. E a minha mãe vivia no hospital, praticamente, né? Ali no estado do Piauí. E ela disse que andava muito comigo dentro do ônibus. E o pessoal não conseguia nem ficar perto, porque o odor era muito forte. E a carne já estava diluída aqui, sabe? Minha pele já estava tomando quase todo o rosto aqui. Hoje já está mais assim, porque depois, conforme eu fui crescendo, ela foi descendo. Estava com 1 ano de tratamento. E aí eles falaram, não tem mais o que fazer. Infelizmente, já tomou todo... o que a gente tinha de fazer, nós já fizemos. Assim, a medicação já foi totalmente dada, o tratamento. Então, a senhora pode até tratar em casa, mas essa menina, ela não tem mais jeito. Meu Deus. Ela vai morrer, porque a gente tá vendo, a gente só tá fazendo limpeza, o tratamento que a gente consegue
mas não tem nenhuma evolução. A ferida só está a cada dia mais, né? E você conseguia falar? Não, porque como era muito nova, né? Eu já estava com 1 ano, né? Eu só chorava muito, a minha mãe Mas a sua falava. voz saía? Isso Sim, não atrapalhava? sim, não atrapalhava, assim. Dizer que eu chorava muito, porque quando Que ela ia dor. chegando com o curativo, eu já Ai, percebia, Jesus. então eu já começava a gritar, Que né? dor. Porque eu acho que eu já via, eu já sentia alguma coisa. Então ela foi para casa, conforme o médico mandou, como ela já tinha aprendido o tratamento. E chegando em casa, ela resolveu procurar o pastor da igreja. Graças a Deus, a minha família é toda evangélica, né? A minha tia que me criou tem 12 filhos, comigo 13. E ali começaram uma campanha muito grande ali, né? O pastor, não, vamos orar. E fizeram uma campanha de 10 dias, Mãe Ivana. E aí, nesses 10 dias, o Senhor foi fazendo um milagre. A ferida foi secando, foi secando. E antes que terminasse, ficou sarado. Meu Deus. Para a glória de Deus. Então, Que a gente lindo crê mover que da foi igreja o poder em favor de da alguém, oração, né? porque quando o médico disse que não, pode ir para casa, porque é como se vá morrer em casa, porque a gente não tem mais nada para fazer. Meu Deus. Foi contra a medicina, foi Sim. contra o que o médico falou. Uau, Deus é poderoso. Quando chegou lá, foi a hora que o Senhor agiu. Então, é onde a gente crê que o Senhor, muitas vezes, Ele nos deixa realmente a gente ir até o último limite, para ver se a gente ainda tem esperança em alguma coisa, né? Certeza. E ali ela foi procurar quando não havia mais. Às vezes a gente quer desistir, né, de muitas coisas na nossa vida, porque a gente pensa assim, poxa, eu não estou conseguindo, eu estou procurando essa saída, não estou achando, não estou vendo outro caminho. E aí a gente, mesmo dentro da igreja, às vezes esquece, né, que existe um Deus que é tão grande, que Ele consegue ultrapassar tantas barreiras. Uau. E ali eles creram e um grande milagre aconteceu. E eu fui crescendo, e quando chegou meus 5 anos, o médico falou, olha, a gente precisa fazer uma cirurgia, né, para estética, ela vai crescer, vai... E ali eram para ter feito 3 cirurgias. Aí nós fizemos uma, e ele falou, com 8 anos a gente vai fazer as outras 2, que aí eu acredito que eles queriam que a perna criasse mais estrutura, mais carne, para que eles pudessem retirar um pedaço, o enxerto, né? E colocar aqui. Ai, Jesus. Porque sério? era muito feio, né? Mais ainda, porque aqui não é uma estética bonita, mas era bem mais feio. E depois dessa primeira cirurgia, a minha mãe chegou, acho que eu já tinha uns 5 para 6 anos, e perguntou se eu gostaria de fazer as outras 2. E eu, naquela época, eu não entendia. Né? Claro que depois foi que eu vim entender, mas eu não entendi. Eu simplesmente falei que eu não queria. Eu queria ficar assim mesmo. Já pensou na dor, no processo doloroso, né? Na verdade, eu não sei o que eu pensei. Eu simplesmente falei que eu não queria. Com o passar do tempo, eu vim entender e eu vou te falar mais pra frente o que eu senti, o que eu entendi. E aí foi passando, né? Eu disse que não queria e ela, não, ok, se você não quer, nós não vamos fazer. E o tempo foi passando, eu cresci. Na escola, eu com certeza ouvi muito, né? Muitos apelidos, muitas piadinhas, né? E ali eu passava, mas eu aquilo não me prendia, né? Mas o que eu guardei aqui, né, de tantas coisas ruins, Mãe Ivana, foi porque o processo da minha cura e do que Deus fez na minha vida, ou dessa enfermidade que apareceu, não foi tão grande do que vai acontecer daqui para frente, que eu vou te contar. Então, na minha adolescência, que eu comecei a entender, a compreender, né, que eu era adotada, que a minha mãe tinha falecido no meu parto e tudo. Aí começou um grande processo. Entendi. Aí é que eu digo que a minha vida começou a dar uma reviravolta assim, que meus pensamentos começaram a ficar muito conturbados. E eu, lá dentro de mim, quando eu comecei a ouvir algumas coisas, eu perguntava, ué, por que eu tô aqui? Sabe, aquele... Tem gente que não sabe de onde veio, para onde é que vai, ainda, sabe? Parece que tá... Deu uma crise existencial. Deu uma crise assim, e aí eu comecei a ouvir. Olha, você sabia que você matou sua mãe? Ai, Jesus. Porque a minha mãe tinha morrido de eclampsia, né? Ela teve no parto. No parto. E ela tinha mais de 2
mais 2, que eram um pouco menor, acho que um tinha 6, a outra tinha 4, que são meus irmãos. E aí eu comecei a ouvir de pessoas, de tios que gostavam muito. A minha mãe, pelo que os outros falavam, ela era muito querida. Então tiveram muitas pessoas que eram amigas, outros tios que às vezes não se conformavam, né, com a morte. Ela era muito nova, ela morreu com 32 anos. Uau, Muito nova. Então eu comecei a ouvir isso desde pequena. Ah, você sabia que você matou sua mãe? Quando você nasceu, ela morreu. Ela morreu por sua culpa. Aí aquilo foi entrando dentro de mim, sabe? E aí eu não tinha ainda essa estrutura, né? Eu também não conseguia me expressar para minha família, para um amigo, qualquer outra pessoa que pudesse. Olha, eu matei minha mãe. E eu comecei a perguntar para Deus. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Se eu matei minha mãe, por que que eu não morri? Entendeu? Então, assim, eram perguntas que eu não tinha resposta, porque eu não ia buscar. Porque eu também tinha vergonha, porque aí eu comecei a acreditar nisso, a entender. Eu falei, poxa, então foi eu mesmo que... Então alguém que já tinha vivido uma cura física, agora estava com o interior machucado, com a alma ferida. Sim, eu comecei a ver essa... Eu comecei a entender que eu tinha passado por todo esse processo, mas que eu tinha perdido uma mãe, e que talvez tenha sido a minha culpa, né? Porque era o que a maioria falava. E para completar, tinha um senhor na minha cidade que diziam que ele gostava de ler mão, né? Então é o interior, eu andava muito com as minhas amigas, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu contei para poucas pessoas, inclusive há muito pouco tempo, até para meu esposo. E esse senhor chegou e falou, deixa eu ler a sua mão. Aí ele pegava, ele já conhecia toda a história, né? Hoje eu sei, porque a cidade é muito pequena. Mas quando você vê a maldade do coração do homem, você vê assim, não, existia maldade ou um excesso de brincadeira. Mas o inimigo também, através disso, ele usa as pessoas, né? E ele simplesmente pegou minha mão e falou, olha, você vai ter 3 filhos, você vai morrer igual a sua mãe, com 32 anos. Meu Deus. De parto. Aí eu olhei assim, eu não lembro, assim, eu sei que eu saí daquele lugar mais angustiada ainda. Eu falei, meu Deus, por que todo mundo disse que eu matei minha mãe? Eu comecei a guardar aquilo, eu era uma criança. Imagina uma criança, meu Deus, que ainda tivesse 5, 8 anos. Naquela época, a nossa inocência era muito mais, era outra, né? Então... E eu não conseguia entender, e aí eu fui crescendo, Ivana, com aquilo dentro de mim, sabe? Aí começou uma batalha, porque todos os meus conflitos de adolescente, qualquer tristeza, qualquer desafeto que eu tinha, eu já começava a procurar Deus, falar, o que está acontecendo? Por que eu tô aqui? Por que eu vim para esse mundo? Tem um propósito, tem alguma coisa? Não com essas palavras, que eu não sabia me expressar, mas é como se eu pedisse socorro a Deus. Falei, Senhor, e tudo que eu passava eu jogava em cima disso. Falei, não, eu matei minha mãe, eu não era nem para estar aqui, ela era para estar aqui, porque meus irmãos aí dava para ter cuidado, porque que eu tô aqui? E aí eu fui crescendo, irmã Ivana, com isso dentro de mim, e tudo que vinha, todo conflito, eu era muito angustiada, muito infeliz. Né, tudo eu jogava em cima de mim, assim, eu me culpava por tudo que acontecia. E quando eu cheguei aos meus 17 anos, aí eu falei assim, não, esse negócio tem que, ou vai parar, ou o Senhor vai me dizer que realmente sou culpada, alguma coisa vai ter que acontecer. Eu comecei a indagar a Deus, a perguntar a Deus ainda mais forte. Falava, Senhor, por que eu tô aqui? Mas até aí você não tinha se convertido ainda, ou tinha? Não, sim, eu cresci na igreja. Tudo isso eu cantei a minha vida inteira. Comecei a cantar com 5 anos de idade. Entendi. Vim cantando, participei de muitos concursos. Mas teve algum momento que você teve um encontro assim real com Deus? Que sim. Então conta essa parte nesse momento agora. Tá, por favor. Pensei que eu tinha perdido alguma parte. Porque a gente entende muito assim, que nós somos filhos de crente. Seus filhos são filhos de pastores, e a gente entende assim, poxa, vai ser abençoado para a vida toda.
Ela é crente, ela é filha do pastor, pronto. Então ela, às vezes a gente precisa ter uma conversão. Nós temos que ter uma conversa. E é isso que eu estou colocando diante dos meus filhos. Vai ter um dia que você vai precisar aceitar Jesus, você vai precisar confessar. Eu te apresento ele todo dia e te mostro quem é ele. Agora você vai precisar aceitar. Só que eu não entendi, eu pensei que eu já era crente, eu pensei que eu já tinha a minha salvação, eu já estava no céu. Sempre no meio da igreja, né? Sempre dentro da igreja, cresci cantando, desde os meus 5 anos, eu sentava no banquinho e já cantava. Então, cresci na igreja, foi tudo normal, só que tem uma época que faltava alguma coisa. Eu falei assim, não tá certo, tá faltando alguma coisa. Ou isso que eu tenho dentro de mim, eu preciso que o Senhor me sare, que me cure, ou me diga o que está acontecendo. Era uma prisão na sua isso, vida, né? E eu falava assim, eu preciso ter um encontro com Deus. Eu com Deus. Não é as outras pessoas que vêm até mim, que falam quem é Jesus, porque eu já ouvi falar dele muito. Agora eu preciso ter um encontro com ele. E é isso que eu coloquei. E eu comecei a orar, comecei a pedir assim, sabe? Mas chateada, angustiada, assim, porque até então eu não entendia, eu nunca tinha se apresentado a mim, assim, eu já tinha pedido, mas ele não tinha vindo até mim. E quando foi um certo dia, eu fui para um culto, e ali eu comecei a ouvir aquela palavra, eu comecei a ouvir, e eu falei, Jesus, fala comigo, eu preciso que o Senhor saiba que eu existo, eu preciso que o Senhor tenha esse encontro comigo, eu estou precisando. Sabe, eu sei que o Senhor existe, porque eu já canto suas músicas, eu já conheço a sua palavra, agora eu preciso que o Senhor me mostre que o Senhor existe, né? Fale comigo. E aí aquele pastor veio, sabe, e falou toda a minha vida assim, sabe, dentro do culto assim, explicou. E ele falou, assim, tudo que havia acontecido na minha vida, mas é como se não fosse ele falando, é como se o Espírito Santo estivesse falando comigo. Que lindo. Porque ali eu senti o Espírito Santo falando, olha, eu te escolhi para uma obra. E eu vou te mostrar para que eu te escolhi, para que eu te chamei. E aí, quando aquele pastor parou de falar comigo, o Espírito Santo ele continuou falando comigo dentro de mim assim. E foi um mover tão, tão grande assim, ele explicou tudo o que ia fazer comigo. Ele falou, você está vendo por que você passou por a situação da sua cura? Você vai falar onde você for, o que eu fiz na sua vida. Você lembra por que eu não deixei você operar? Foi eu que não deixei você operar. Porque muitas pessoas irão ver o seu testemunho, mas elas precisam olhar para você e ver verdadeiramente. Porque existe muita gente que não acredita, né? E aí eu entendi, Deus foi falando assim claramente comigo. E falou que, além de ele ter me curado, ele queria realmente que eu louvasse a ele, que eu glorificasse o nome dele. Justamente no lugar onde foi a cicatriz, Sim, no lugar onde saiu o louvor. Que coisa linda. Isso mesmo. E aí eu fiquei assim, falei assim, poxa, então, ele falou, olha, eu te curei aí e eu ainda te dei uma voz. Então eu quero que você louve meu nome, fale do que eu fiz na sua vida e você mostre para as pessoas. E aí eu entendi assim, falei, poxa, tudo que eu passei, então aquele não que eu disse para minha mãe não foi eu que disse. Já foi o Espírito Santo que falou, porque eu também ia precisar acreditar nisso, irmã. E depois que eu tinha passado todo o processo, né, que eu fui muito, eu acredito que foi uma perturbação, né, que o inimigo queria mesmo entrar para destruir a minha mente. Porque o inimigo, eu acredito que ele destrói muito mais através da mente do que muitas vezes em atos que as pessoas fazem. Então, ele vai trabalhando, ele vai fazendo você acreditar que você é o que você não é. E aí você começa a acreditar e começa a criar uma raiva dentro de você mesma. Né? E às vezes eu tinha até pensamentos suicidas. Então assim, isso não estava, eu precisava de uma intervenção do Espírito Santo. Claro. Coisa mais linda. E ali Deus veio e falou toda a minha vida, todas as minhas indagações que eu tinha aí, todas as minhas perguntas foram respondidas. E eu comecei ali uma experiência tão linda com Deus, que eu não esqueço até hoje. Eu comecei assim, eu falei, poxa, agora eu vou buscar. E era tão gostoso, sabe como aquele primeiro amor? Parece que eu tinha acabado de aceitar Jesus e falei, nossa,
agora eu vou buscar a Deus diferente. Então eu conversava toda noite, todo dia, 3 horas da manhã, eu orava. E aí chegou uma época que eu não colocava mais nem celular para despertar. Eu já acordava sozinha. Sabe? Aquela expectativa do encontro. E era gostoso, e ali eu orava, e era tão gostoso, tão gostoso. E chegou um ponto que eu até me isolava de tudo, eu não queria ir para lugar nenhum, eu só queria ir para a igreja e estar em casa. Eu lembro que esse dia também está muito visível na minha mente, que eu falava assim, Senhor, deixa eu pelo menos ver um pouquinho, sei lá, do céu, da tua glória, não sei, deixa pelo menos, nem que eu não consiga, nem que eu ficasse escondida. Eu lembro que eu estava orando, eu estava de joelho orando, e eu até pensei assim, meu Deus, será que não é sonho? Mas não foi, ali foi muito visível, que eu estava orando, e de repente eu vi aquela glória assim na minha frente, um negócio tão lindo assim, que queria trazer paz, eu não queria sair dali, eu falei assim, mas eu não quero sair, eu quero ficar aqui. Que coisa mais linda. E foi uma experiência tão gostosa ali, que quando eu levantei ali daquela oração, eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero ir para a igreja agora, será que essa glória está lá? Sabe, era tão gostoso assim, que invadia toda a minha alma, assim, foi muito gostoso. Quanta experiência linda, né? Uma experiência, e a gente precisa, porque às vezes a gente anda muito perdido, né? Quando isso aviva a nossa vida, né? Essas experiências assim com Deus. Eu lembro você falando aí sobre a cicatriz, eu assisti há poucos dias sobre um vídeo de cura da alma, sobre cicatrizes da alma, e o pastor fala sobre essa questão da cicatriz, que muitas vezes nós queremos esconder as nossas cicatrizes no corpo. Às vezes queremos fazer plástica ou, enfim, tentar esconder com um curativo, mas o Senhor, Ele traz essa nova visão, essa nova realidade para a cicatriz. Ele transforma aquela cicatriz não apenas numa marca de dor, mas numa marca de glória. Jesus, Ele poderia ter escolhido qualquer corpo para voltar glorificado, mas Ele escolheu vir com as marcas ainda em suas mãos, para que Tomé, quando fosse lá, ele visse, colocasse a mão, esse é meu Jesus, que foi crucificado e agora está ressuscitado. Então, muitas vezes nós precisamos também trazer esse novo significado às nossas cicatrizes. Talvez essa cicatriz, talvez não, você acabou de falar, é uma marca que você vai carregar de um testemunho que Deus fez na sua vida, na sua história, para que outras pessoas sejam alcançadas, vejam não apenas uma cicatriz, mas vejam a cura do Deus poderoso, que pode fazer muito além do que uma cura física, mas uma cura espiritual, uma cura emocional, como Ele também fez na sua vida. Então eu creio que essas marcas da nossa vida, que todos nós carregamos, também vai trazer curas para outras pessoas. Tem uma música de Rodolfo Abrantes que ele fala que das minhas feridas sai um poder para curar. E que se a nossa ferida puder ser um bálsamo para outras pessoas, glória a Deus. Que Deus alcance outras pessoas com as feridas que nos causaram e que Ele mesmo sarou. Porque Deus não abre ferida para não trazer cura, para não trazer um bálsamo ali para restaurar aquela ferida. E o Senhor fez isso na sua vida. Que coisa mais linda, Rose. Eu estou emocionada. Amém. Eu creio, você falando aí, eu estava me lembrando. Porque às vezes a gente traz ou acontece alguma coisa de muito ruim na nossa vida, e quando também, voltando quando Jesus falou comigo, Ele me levou até João 9, quando Ele curou um cego de nascença, né? Ele me trouxe essa palavra. E ali, quando os discípulos perguntaram, né, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, eu tô assim por causa da minha mãe, eu tô assim por causa do meu pai, eu tô assim por causa de fulano ou ciclano, não. E às vezes não, acredito que como foi comigo, muitas vezes, mais adiante de João, o Senhor fala que seria para que manifestasse nele as obras de Deus. Amém, glória a Deus. Então eu creio que isso na minha vida, quando o Senhor me deu essa palavra, foi para que se manifestasse em mim as obras dele. Então, assim, às vezes a pessoa acontece, eu tô com uma enfermidade, eu peguei isso, eu tô com uma dificuldade muito grande. Às vezes é para o seu crescimento espiritual. E quando o Senhor fizer a obra, vai se manifestar as obras dele na sua vida, e você vai poder contar um grande testemunho que vai edificar outras pessoas. E pensa bem, quantas pessoas naquele dia estavam envolvidas, naquela época, sua tia, sua mãe, né, que você
Fala sua mãe, os irmãos, os médicos, todas aquelas pessoas ali vendo de forma ocular, estou vendo mesmo a cura acontecer, uma igreja inteira intercedendo por você por 10 dias numa campanha. E ver que a oração não foi em vão. E ver que Deus ainda age com milagres. De tampar uma ferida, né, que você falou. Sim, carne viva. Meu Deus do céu, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso e ainda acontece nos dias de hoje. Creia nesse Deus que ainda cura. Creia nesse Deus que ainda age com milagres, com prodígios e maravilhas. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós que precisamos estar posicionados no lugar, com fé, crendo que o Deus ainda é o mesmo. Ele pode fazer por sua vida, Ele pode fazer por minha vida. Talvez a sua ferida hoje não seja visível. Talvez o homem não enxergue a sua dor, mas Deus sabe onde está doendo. Deus sabe onde você tem derramado as suas lágrimas. Eu quero te falar que esse Deus, Ele te ama, Ele te vê e Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar essa ferida que tem te feito sofrer por tantos anos. Então se agarre a esse Deus com fé, com amor, com muito temor, porque eu tenho certeza que Ele não vai te deixar ser esquecida, Ele não vai te deixar ser abandonada, que esse sentimento de rejeição, que esse sentimento que você tem de não se amar, o Senhor, Ele vai trazer significado para a sua vida. O Senhor, Ele te ama e Ele te fez porque Ele quer ainda derramar sobre a sua vida muitas bênçãos e quer que você viva um propósito que Ele te criou para viver. Então não desista, não desista, creia que Ele fará. Que coisa mais linda, viu? Eu tô impactada com sua história. E aí me conta mais, depois que você viveu isso, você continuou cantando na igreja, lá no Piauí ainda? Ai, sim, não. Eu fui para São Paulo. Né? Esse processo da minha adolescência já foi em São Paulo. Já foi em São Paulo, certo. Depois que quando foi lá que eu encontrei Jesus, né? Que tive esse encontro. E aí foi um mover assim muito grande depois que o Senhor fez, porque eu comecei um relacionamento muito gostoso com o Senhor, né? Foi todas as minhas conquistas até hoje foram depois desse encontro real com Deus, né? Que foi aí eu passei um bom tempo em São Paulo, aí comecei a fazer obras lá, que aí eu comecei a ficar apaixonada, eu falei, eu vou fazer agora o que eu puder por esse Deus. Eu comecei a ir nos presídios, evangelizava, né? Tanto cantando como levando a palavra. Comecei a ir, depois eu fui para Brasília, e lá também tinha esse trabalho de presídio que eu já amava muito, né? Que legal. E aí comecei. Então conta mais, como que era esse trabalho? Você ia pela igreja ou era algo voluntário? Como que acontecia? Nós tínhamos um grupo na igreja, né? Tanto em São Paulo como em Brasília. Havia uns grupos na igreja que a gente se cadastrava, acho que não lembro bem, mas acho que a gente tinha que cadastrar na Polícia Federal, mandar toda a documentação. Se você não tivesse nada, você conseguia entrar e a igreja fazia uns grupos. E a gente ia toda semana, ou 15 em 15 dias, fazer evangelismo no sábado. Às vezes era com mulheres. Ou fazer evangelismo lá no presídio, como gratificante. Que é uma realidade muito diferente do que a gente vê, né? Eu imagino, eu nunca fui, eu nunca entrei, mas eu imagino que deve ser bem chocante, assim, a realidade delas, né? Sim, quando você entra, né? Quando você fala, eu vou entrar, que aí você entra naquele mundo, né? Você fala, eu vou deixar tudo, já fala, tem que deixar tudo. Joia, celular, até do meio para o final, até as bíblias, porque eles estavam, alguns, né? Pegavam bíblias e que a gente entregava lá. E eles podia ter alguma coisa, né? Eles faziam algum serviço lá que não era legal. Mas quando você começava a entrar nesse mundo, assim, vai entrar lá dentro. Claro que tinha todo mundo espiritual aqui fora, que era muita preparação, a gente fazia jejum, oração. Que legal. E para entrar lá dentro não é de qualquer jeito, claro. Mas também diante dos homens não é. Aí você já entrava na realidade que você tinha que estar tudo direitinho, você não podia falar muita coisa, não podia encostar muito. Então assim, por esse lado humano também é meio complicado, você já entra com medo, tenso, né? Fala assim, né? meu Deus. E muita gente falava, nossa, você é nova, sabe? Não vai que acontece uma rebelião lá, você morre. Não, menina, vai procurar outra coisa pra você fazer. Eu falei, não, que o Senhor mandou, a gente tem que pregar, sim. Amém.
E eu tinha, e até hoje, se eu gosta. pudesse aqui, a gente até Aham. fez o curso de capelania, Aham. mas se eu pudesse, eu iria com certeza, com o maior prazer, Que porque legal. o amor tá dentro do meu coração, sabe? Uhum. De trabalhar nessa área, de fazer missão nessa área. Mas aí a gente ia, né? Eu falei assim, não, Senhor, tu vai com a gente, vai dar tudo certo. Aí a gente entrava, e, mano, era um peso, assim, Eu imagino. muito grande. Muito grande. Mas quando você via aquele pessoal, porque tinha muitas almas ali sedentas, sabe? Sedentas. Você, Uhum. quando você pegava na mão daquelas moças tão novas, sabe, assim, e você dava uma palavra, sabe, e depois, quando a gente ia saindo, aquela pessoa tava feliz, tava diferente. Então, aquilo era uma carga tão gostosa, porque a gente entrava lá muito pesado, né? E a Aham. gente saía tão gratificante, assim, Aham. louvando o Senhor, porque o Senhor fazia muita obra ali dentro. A gente orava, as pessoas se entregavam a Jesus de verdade, sabe? E ali eles começavam Uhum. a fazer culto entre eles, Ai, que né? A lindo. gente deixava as Bíblias. E quando a gente voltava, já tinha aquele grupo que falava, olha, a gente orou essa semana, Ai, a gente gente, que começou gracinha. a ler a Bíblia, a gente cantou. Então é gratificante, sabe? No começo você pensa assim, poxa, não vai dar certo. É um tempo, Imagino. porque assim, não é você chegar no presídio e entrar. É um tempo que você tira de você, no final de semana. Então o sábado eu já não podia contar com o meu sábado, porque eu sabia que eu tinha que chegar ali cedo, porque você tinha que ser examinada, e você não entrava ali na hora que você chegava, tinha um certo tempo, então, e tinha que esperar outras igrejas, porque graças a Deus também existiam outras pessoas que faziam cultos. E aí você saía dali, assim, cheia de Deus, né? Assim, feliz, porque sabia que você tinha ido e não tinha sido em vão. Às vezes era pesado, mas não... Eu imagino que essas pessoas também precisam saber que ainda existe um caminho. Sim. Um outro caminho, né? Não tá tudo perdido. Às vezes a pessoa deve estar desesperada, não tem mais jeito. Olha onde eu tô. E alguém vir com a palavra de, sabe, de remissão. Olha, existe um Deus que ainda que você esteja aqui, pode trazer liberdade para sua vida. Pode te transformar, pode trazer sentido. Eu acho que essa palavra, por mais simples que pareça pra gente aqui, né? É uma palavra que tem um peso na vida dessas pessoas. É porque E é um lindo trabalho, viu? Meu Deus. É um lindo. E ali elas se libertam de si, né? Uhum. Porque elas podem ficar ali presas entre grades, mas elas se libertam de si. E aí encontram uma saída que é Amém. Jesus. Existiam pessoas ali que se tornaram pastores. Uau. E aí retornaram àquele lugar para rebanhar pessoas. Gente, que naquele coisa lugar. linda. Então era muito lindo. É uma obra assim fantástica. Ai, Existem amigos que até hoje entram em contato comigo. Olha, hoje vai ter presídio. Eu até pouco tempo fazia parte do grupo olha só. do pastor que levava a mim, o Joaquim, e que sempre postava. Irmã, hoje a gente vai no presídio, ore por nós. Oh, tal. que bênção. Isso era tão bom, porque era uma turma, começava muito grande, mas ficava só Os chamados. aqueles chamados. O remanescente que Deus escolheu. Mas eram pessoas de Deus. Que E coisa era um trabalho excepcional. Se eu chegar a voltar ao Brasil, com certeza, esse trabalho eu vou querer voltar a fazer. Porque para mim era muito, edificava a minha vida. Aham. A gente pensa assim, você tá lá para ajudar, mas você pode de alguma forma ajudar e você tá ajudando. Mas a maior ajudada fui eu, tenho certeza. Ai, gente, que coisa linda. Cresci muito. Um trabalho muito bonito mesmo. E deixa eu te perguntar, lá em São Paulo você conheceu seu esposo? Não, aí já foi em Brasília, né? Gente, é muito lugar. Não, eu Me tava- conta eu como você tava- conheceu o português, o Eu pastor tava- português. Eu estava em São Paulo, né? Já estava trabalhando normal, já estava com a vida ali feliz com Jesus, né? No presídio. E aí eu recebi um convite para ir a Brasília passar um mês com meu irmão, Uhum. esse meu irmão de sangue. E aí quando eu cheguei lá, eu fui para passar um mês, levei uma malinha para ficar um mês, Uhum. né? Só que daí esse mês viraram 7 anos. Uau. Porque aí eu fui na igreja e fiquei com vontade de vir. Eu achei assim, falei, não, Brasília é uma cidade muito solitária. Realmente, para quem chega, não é legal assim, né? Uhum. Para quem vai assim, pensando em morar, ninguém ficaria. E quando chegou o dia de vir, o Senhor falou assim, depois dessa época que eu tive encontro com Jesus, eu sempre ouvia tudo que ele falava. Uhum. Se ele falasse, não vai ali porque eu não tô lá,
não ia, não ia mesmo. E ele falou pra mim, você não vai mais embora, seu lugar vai ser aqui. Eu falava assim, não. E as coisas tudo ao contrário. Sabe quando eu falo uma coisa que aí as coisas tudo diferente? Eu falei, não, mas não tá certo. Tem sentido. Não tem sentido, eu não tenho onde ir, eu não tenho trabalho, não tenho nada. Tinha largado meu serviço em São Paulo pra ir pra Brasília. Isso se chama fé. E aí ele falou assim, mas aqui é o seu lugar. Aí eu comecei a fazer prova com Deus. Comecei, Jesus, olha, eu não tenho isso, tenho aquilo, mas o Senhor vai me dar algum sinal, porque como que eu vou ficar? Aí uma irmã da igreja chegou e falou assim, Jesus está me mandando eu levar você para morar comigo. Falei assim, tem certeza que foi você que falou com a irmã? Falou, foi. E eu já tinha ouvido ele falar comigo, então eu fiquei assim, falei, então, se eu ouvir e ela confirmou, eu falei, eu vou. E aí eu fui morar com a irmã, eu falei assim, irmã, mas Jesus tô esperando uma resposta dele, ele mandou eu ficar, mas tá faltando algumas coisinhas aí. Não, espera que ele vai falar. Ela também é uma mulher de muita fé. Amo ela, irmã Elsa, meu Deus. Então, e aí eu esperei mais uns dias, eu falei assim, Jesus, preciso de um trabalho. Aí eu falei, ó, eu tô indo embora tal dia. Um dia antes, o rapaz me liga. Ela assim, a minha funcionária vai casar, então ela vai tirar um mês de férias. Você não quer cobrir ela? Olha só. Eu falei, tá, cubro. Fiquei lá 2 anos. Ela não voltou mais. Voltou mais. Então, assim, aí a vida foi, né? Assim, eu fui mostrando os caminhos e eu fui ficando. Aí com 3 anos eu tava cantando numa igreja e o Joaquim foi pregar. Né? Ele já morava no Brasil? Não, como que foi? Ele tinha chegado da Alemanha. Ele morou na Alemanha. Sim, morava na Alemanha, aí chegou da Alemanha e tinha um congresso nessa igreja. E daí nós nos conhecemos, aí nos tornamos muito amigos, né? Aí depois de uns 2 anos e meio foi que a gente se reencontrou, porque daí ele foi morar em outra cidadezinha próxima a Brasília. Aí depois de uns 2 anos a gente se reencontrou. E aí ele falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, falou. Ele falou que ia me dar uma varoa que esteja à minha altura. Eu falei assim, a tua altura é fácil. Só que a altura em outro sentido, né? E eu fiquei brincando com ele. Eu falei, não, a tua altura... Ele falou, não, será que não é você? Eu falei, eu, missionário? Não. Eu chamava ele de missionário. Eu falei, não, eu não. Deus tem uma mulher melhor para o senhor. Você não estava interessada então? Não, ainda não estava, porque eu não estava entendendo, né? Eu falei assim, meu Deus. E aí eu falei assim, não sei, porque eu fiquei com vergonha, porque nós éramos muito amigos. Entendi. E eu fiquei com vergonha de falar. Ele falou, não, pode ser. E aí, ele depois desse dia, aí ele ficou me ligando na semana e eu não atendi mais. Porque eu fiquei morta de vergonha. Eu falei, meu Deus, eu não atendo mais telefone. Ele ficou me ligando. Aí quando foi no outro final de semana, ele me ligou. Vai ter uma feirinha aí, vamos lá e tal. No Brasil sempre tem muita feirinha. E a gente foi visitar artesanato, né? E foi legal, a gente passeou bastante. Ele voltou a falar. Eu falei assim, Deus falou? Só que Deus tinha falado comigo também. Eu trabalhava no ministério em Brasília e todas as quartas tinha culto. E eu fazia o louvor lá, né? E aí o irmão tinha falado pra mim, olha, Deus tá mandando um varão pra você. Ele fala outras línguas. É um varão que vai vir de cavalo branco. Eu falei, meu Deus. Ai, que legal. Isso foi antes dele falar isso pra mim, né? Aí eu falei assim, meu Deus. Ele falou, ele não é daqui. E eu fiquei assim, e eu acreditei, porque lá atrás em São Paulo, que eu já orava por um esposo, queria, sempre que eu procurava, que eu estava orando por um relacionamento e tal, o Senhor me falava na Bíblia que Ele ia trazer alguém de fora. E Ele falava comigo, vou trazer alguém de fora, língua estrangeira. Aí eu falava assim, não. E eu achava aquilo muito distante, sabe, irmã Ivana? Eu falava assim, não quero não, Jesus, vai demorar quantos anos? 10 anos para eu conhecer um estrangeiro? Como que vai ser isso? Então assim, quando você não entende os planos de Deus e projetos, você pensa que é tudo muito vago, que Deus não pode fazer assim de uma hora para outra, né? O Senhor é tão perfeito. E eu não acreditava nisso. Mas depois que eu vi o profeta, que aí veio ele, já foi... Então o Senhor já foi aplainando o caminho. Legal. Aí eu fui começando a entender. Aí eu falei para ele nesse dia, falei, vamos orar. E ele estava indo para Portugal.
Era no final de ano já, de dezembro. Aí eu falei, então você ora de lá e eu oro de cá, né? Então a gente ficou orando, né? E aí, quando o Senhor falava comigo, eu falava com ele, que eu falava assim, Deus, ele falou, Deus confirmou pra mim, tô indo embora. Pegou o avião e veio. Olha só, Veio gente. embora, Que a gente legal. já ficou noivo, chegou aqui, a gente foi, conversamos, né? Oramos, falamos com o pastor. E ficamos noivos, casamos em 3 meses. Tá vendo, Olha gente? isso. Tá vendo como Deus, quando quer, Ele faz da melhor forma? Quem diria 3 meses de 3 toda a meses. história? Meu Deus do céu. Às vezes tá do seu lado, seu príncipe que Deus escolheu. E você ainda não conseguiu enxergar, mas no tempo de Deus, no tempo perfeito, o Senhor vai descortinar todas as coisas, você vai poder enxergar com os olhos de Deus a pessoa que Ele escolheu pra você. E olha só, um português com a piauiense. Como vocês vieram parar nessa América? Ai, Como meu que Deus. deu esse choque cultural? Depois de Brasília, fomos para Goiânia. Aí, Goiânia, Deus, Você já viveu em vários lugares, hein, minha amiga? em alguns. Em Goiânia, a gente estava, e aí o Joaquim, de repente, teve um problema no joelho. De repente. E ele foi para o hospital, ficou lá uns 5 dias, e conheci um rapaz, ficou muito amigo desse rapaz. E ele falava assim, eu trabalho no aeroporto, eu tô querendo ir para os Estados Unidos e tal, querendo... E aí o Joaquim falou, rapaz, eu tô com vontade de ir para os Estados Unidos agora, porque ele não gostava muito, né? Disse, eu tô com desejo. Aí eu falei assim, vamos. Se você quiser eu consigo, passagens boas, consigo, sabe? A gente conversa e tal. Aí a gente saiu de lá, ele saiu do hospital, a gente se reuniu, passamos o Natal e tal. E quando foi antes disso, em novembro, a gente estava no culto, no congresso lá em Goiânia, e aí Deus falou conosco assim, que Ele não ia nos tirar do Brasil, Ele ia nos arrancar do Brasil. Olha só. Para uma obra, né? Voltando mais um pouco, um mês que nós tínhamos de casados, a gente gostava muito de ir no monte em Brasília, não sei se você gosta de monte, você já foi. Mas era muito bom, a gente ia tipo meia-noite e voltava às 5 da manhã, orando e cantando. Aquela Muito presença legal. de Deus era muito boa. E aí veio um irmão também que não tinha nada a ver, nunca vi. Ele também falou assim, olha, daqui 5 anos o Senhor vão levar você para os Estados Tinha Unidos. data marcada já. Aí eu falei assim, meu Deus, será? Se for verdade, vai se cumprir. As profecias, eu acho que a gente tem que guardar e esperar se vão acontecer, né? Porque a gente pode dizer que não é de Deus ou que não é. Que é de Deus ou que não seja. Você ora e fala, se for de Deus vai acontecer. Se a gente ficar julgando, né? Mas naquele momento eu fiquei dentro de mim, Estados Unidos, mas realmente eu não tinha o desejo de vir para cá, nunca tive. Mas eu guardei aquilo no meu coração. E quando o Senhor falou para mim, 5 anos depois, que ia nos arrancar, que o Joaquim falou assim, olha, eu tô indo, só que eu vou na frente, você vai depois. Eu falei, isso não é de Deus. Você já tinha filho? Já tinha a Valentina e a Joana. A Valentina estava com 6 meses. Ai, gente, que novinha. Aí ele falou assim, não, eu tô com um desejo no meu coração e é de Deus, então vamos fazer uma campanha. A gente fez 1 semana, Senhor, vai. Eu Todo tô mundo mandando junto. ir. Aí foi quando eu lembrei da profecia. Eu falei, Joaquim, o Senhor falou conosco há 5 anos. Uau. E agora eu estou lembrando. Justinho nos 5 anos. Sim, justo Olha 5 só. anos. Falei, agora eu estou lembrando, pode ir. Aí ele veio, eu fiquei com meu coração bem Em tranquilo, paz. né? Em paz, assim. E aí, com 3 meses depois, tudo mudou e eu vim com todo mundo. Então, assim, aí a gente crê que foi Deus que nos trouxe e assim a gente ficou feliz e tudo que Deus falou até hoje tem se cumprido. Amém. E a gente tá aqui fazendo a obra, né? Feliz, Glória a contente com Jesus. E se Deus um dia quiser nos retirar daqui e levar para onde Ele queira, estamos à disposição. O reino é grande, Somos né? missionários. O reino tá no mundo inteiro, amém. E me fala mais sobre o seu ministério. Como que começou? Você falou que desde 5 anos você canta, né? Teve algum momento que alguém te disse, olha, você canta bem, ou esse sempre foi o seu desejo, sempre despertou esse desejo de cantar? Sempre foi na igreja que você cantou? Como que foi?
Sim, desde que eu nasci, me criei, nunca me desviei, nunca fui cantar em outro lugar. Até as pessoas falavam assim, vai no Raul Gil, que é do programa, né? Eu falava assim, não quero ir, porque eu não quero cantar outra música. Ai, que Aí legal. depois começaram a cantar música evangélica, né? Mas tinha época que não era, não. Sim. Foi Nessa mais- época que não era. Aham. Aí eu começaram a cantar, eu falei assim, mas eles vão me chamar para uma secular, se por acaso eu estiver lá, né? Entendi. E aí eu via que sempre tinha alguém que eles iam homenagear e eles cantavam música secular. E eu não queria, não tinha esse desejo, mas eu tinha um desejo de estar cantando. É tanto que o CD, ele surgiu assim, mais influência assim, ó, o Joaquim tem sido um grande influenciador do meu ministério, né? Porque mais foi desejo dele, falou assim, vamos gravar, quero gravar. Ele incentiva. Porque assim, da minha vontade, eu não tinha muito assim, sabe aquela, eu quero gravar, eu preciso gravar. Aham. Né? É bom, né? Se tiver oportunidade eu gravaria, mas assim, não é aquele desejo, aquela que eu tinha de gravar, Sim. aquela sede, não. Mas aí quando O surgiu... negócio é adorar. O negócio é adorar. Falei assim, não, eu canto música de outras pessoas, eu canto na igreja, canto em qualquer lugar, só não quero cantar em música secular e nem em outro lugar que não seja para adorar o Senhor. Mas aí quando surgiu a oportunidade de gravar o CD, né, que ele falou, não, vamos gravar o CD, aí eu falei para Deus, falei, Jesus, me apresenta uma música que identifique o meu testemunho. Amém. Né? Fale um pouquinho do que eu vivi. Já tô vendo aqui, mas peraí, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Gente, esse aqui é o CD. Tem quanto tempo que você falou? Aí tem 2014. 2014, olha Tem aqui, 9 ainda é anos. lourinha. Mas eu cheguei a te conhecer loura aqui. Olha Tava só. loirinha. Qual é a música que você se identifica aqui, identifica no seu testemunho? Então, aí eles foram me apresentando, né, o pessoal da produção, eu falei assim, aí quando o rapaz me mostrou essa marca de um adorador, É a aí eu primeira. falei, é essa aí, é essa que vai identificar. Aí as outras a gente foi, né, procurando, eu gravei uma da harpa também, que eu gosto muito, Guia-me Sempre, acho que é o número 10. Ah, é. Guia-me sempre. É linda demais. Tem uma também de missões, que chama Quem Enviarei, que é muito bonita, que eu também queria uma de Muito missão, linda. né? E aí, são músicas que eu pedi assim a Deus que me identificasse. Você me falou que você chegou a vender esses CDs também para Aí arrecadar. sim, eu no Brasil, quando eu ainda estava no presídio, né, lá, aí a gente vendia o que eu vendia, eu comprava bilha, harpa e fazia doação lá no presídio, né? Entendi. Fazia Mas hoje você mais pra vende? missão. Ainda você está Ah, hoje vendendo, está disponibilizando? tem gente que pede, eu ainda tenho exemplares aqui. Então, se você quer ter esse CD para você na sua casa, eu vou deixar o contato tudo direitinho aqui no vídeo para você entrar em contato com a Rose e ter o seu CD, porque eu vou te falar, a mulher canta e tem uma unção. Eu vou até contar uma experiência que a gente teve recentemente na nossa igreja, que, glória a Deus, ela faz parte da nossa congregação e é uma bênção, no grupo de louvor também. E eu falei assim, Rose, eu preciso que você cante na Páscoa, que você cante a música... Qual foi a música que você cantou? Via Dolorosa. Via Dolorosa, que a música já é muito linda. Mas eu vou te falar, Deus fez algo tão lindo nessa... Eu vou tentar achar algumas partes para pôr aqui. Enquanto ela estava cantando, a gente fez um teatro de Jesus ali sendo crucificado. Foi, olha, algo tremendo, a unção de Deus, a presença de Deus naquele lugar. Eu tenho certeza que isso também aconteceu porque existe uma unção sobre você. E eu já te falei várias vezes, né? Eu choro. Te ouvindo cantar é algo muito lindo. E isso prova que você não é só cantora, você é uma adoradora. Aquilo que Deus colocou na sua vida é algo muito especial. Muito especial. Então eu indico pra você. A gente vai tentar organizar suas músicas também para disponibilizar em outras plataformas, né? Sim, em nome de Jesus. Para você também poder acompanhar esse trabalho dela tão maravilhoso, esse ministério que Deus chamou para sua vida. E eu vou chamar um pouquinho, daqui a pouco vai ter ela cantando uma das canções, ela vai escolher aqui uma para adorar com a gente aqui, para exaltar o nome do Senhor. Mas antes de terminar, eu queria que você terminasse falando de um pensamento, que é costume nosso, um pensamento que Deus colocou no seu coração, que Deus tem trabalhado na sua vida, para edificar o pessoal que está em casa. Fala pra gente. Amém.
Eu gostaria de falar para quem está em casa que às vezes a gente sente todas as coisas que acontecem, independente de quem esteja do nosso lado. Às vezes a gente pensa que, ou da situação que esteja batendo a nossa porta, que sempre o culpado somos nós, que sempre todas as situações elas revertem, elas sempre vêm querendo nos culpar, né? Querendo dizer não, que você não vale nada, que você não está aqui para vencer. Mas eu quero te dizer que existe um Pai, existe um Deus que olha por todos nós e que todas as situações que nós passamos, todas elas, independente de qual seja, Ele tem um propósito. E o propósito que Ele teve na minha vida, eu acredito que Ele também tem na tua vida, que é o propósito principal, que é a vida eterna, a salvação, o plano de salvação. Então, assim, não importa o que você esteja passando hoje, não importa como você esteja vendo a sua situação hoje, existe um Deus que está vendo o teu amanhã e que Ele vai cuidar do teu amanhã. E que não esqueça que o principal objetivo de todas as nossas lutas é a nossa salvação. Os objetivos de todas as nossas lutas é para que nós alcancemos a nossa salvação. E o Senhor vai nos fazer vencer todas elas em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E nunca esqueça que você é uma bênção e irá abençoar muitos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Rose, muito obrigada pela sua participação. Amém. Obrigada pelo convite. Amém. Que Deus continue te usando poderosamente, que a sua voz chegue em lugares que você nem imagina que vai chegar. E que vidas sejam transformadas através do seu louvor. Glória a Deus. Gente, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Fique agora com o Take, que ela vai cantar, que ela vai adorar o Senhor com uma canção inédita aqui do CD dela. Eu espero que a sua vida seja edificada através dessa canção. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deus te abençoe e até o próximo. Tchau. Ele me viu como viu Davi, me separou entre meus irmãos, me escolheu e me ungiu com o óleo da unção. Para adorar sei que eu nasci, Ele morreu para me ver assim, por amor tudo suportou. Eu sei que eu tenho a marca de um adorador. Adorar é o que eu sei fazer. Sei que eu nasci para ser assim. Tenho DNA de um adorador. Mesmo que a luta tentou me impedir, e se tiver fornalhas vou sobressair. Como Davi no vale eu não vou temer. É hoje que o gigante vai cair ao chão. Deus quebra o decreto, muda a situação, e eu vou adorar. Podem amarrar meus pés, podem amarrar minhas mãos, vou levantar a minha voz com adoração. Podem amarrar meus pés, podem amarrar minhas mãos, vou levantar a minha voz com adoração. Adorar é o que eu sei fazer.
ser assim. Tenho DNA de um adorador. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Adorar é o que eu sei fazer. Sei que eu nasci para ser assim. Tenho DNA de um adorador. Adorar é o que eu sei fazer. Sei que eu nasci para ser assim. Tenho DNA de um adorador. Eu sou adorador. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.